Lucas 1, nós vamos ler a partir do verso 67 até o 75. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor, nós oramos e continuamos. Diz assim então o verso 67. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nos suscitou plena e poderosa ação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Amém? Palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, como nós cantamos, nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o que nós precisamos para sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo, é o que precisamos para enxergar a realidade com Teus olhos, é o que precisamos para enxergar o Senhor como é, para nos enxergar como somos. Reconhecemos que a Tua palavra nos livra do engano, a Tua palavra nos livra da mentira, Senhor, de achar que o Senhor é um Deus que não é. A Tua palavra nos livra da mentira de nós olharmos no espelho e acharmos que somos quem não somos. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é vida. Nós oramos juntos, Senhor, como Tua igreja nesse lugar. Brilha a Tua luz no nosso meio. Brilha através da Sua palavra, a Tua luz, Senhor, iluminando sobre as nossas mentes e nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, impactados pela Tua luz, que saiamos daqui diferentes, porque aqueles que são expostos à Tua luz não são mais os mesmos. Essa é a nossa oração juntos, dependentes do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O título da exposição de hoje eu chamei de O Deus dos nossos pais, Senhor da história, é um Deus de promessas. O Deus de nossos pais, Senhor da história, é um Deus de promessas. E antes de voltar ao nosso texto, eu queria, num contexto imediato, a título de introdução, eu queria comentar sobre dois eventos que ocorrem no mesmo capítulo 1, que são importantes a gente relembrar, trazer à memória para a gente refletir sobre o Cântico de Zacarias. São dois eventos que meio que preparam o coração de Zacarias para aquilo que ele expressa na sua canção. Bom, o primeiro evento é a visita de Maria. Os irmãos vão lembrar que nós chegamos a mencionar alguns domingos para trás que Maria, assim que o anjo Gabriel anuncia a gravidez, a vinda de Jesus, menciona que Isabel também estaria grávida. Maria faz o deslocamento, faz a viagem até Isabel. E ela permanece com Isabel durante 3 meses. O que ela encontra? Ela encontra Isabel grávida e Zacarias mudo. Os irmãos vão lembrar também que Zacarias, no seu turno do templo, quando entrou para ministrar, o mesmo anjo Gabriel apareceu diante dele, anunciando a vinda do seu filho, que era um milagre, ok? Era uma intervenção divina, dizendo que o nome dele deveria ser João, e Zacarias amarelou. Zacarias tremeu de medo, não creu, e por isso o anjo falou: olha, você vai ficar mudo até que tudo isso aconteça, até que ele nasça. Então Maria chega ali na casa de Isabel, durante esse período, encontra Isabel grávida e Zacarias mudo. E eu fico imaginando, e eu quero que vocês participem disso comigo, como que foi esse encontro, que a gente vê o relato de que ambas ficaram cheias do Espírito Santo, porque João se mexeu no ventre
quando Jesus, que estava no ventre de Maria, chegou ali. E como foram os 3 meses seguintes? Ou seja, tanto Maria quanto Isabel puderam conversar muito e conferir muito o coração uma com a outra, certamente, daquilo que tinham ouvido do anjo Gabriel. Ou seja, parece que muitas verdades já haviam sido reveladas ao coração delas. E Zacarias, mudo, testemunhando tudo aquilo. Imagina Zacarias, um sacerdote de carreira, que foi criado com todas as narrativas do Antigo Testamento, com todas as profecias. Ele conhecia muito bem cada história. Imagina ele, mudo, testemunhando naquele momento o encontro da sua esposa com João no ventre e de Maria com Jesus no seu ventre. E ele sem poder testemunhar com nenhuma palavra. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele sabia, ele tinha toda a história, perceba, ele foi criado dentro de toda a narrativa de Deus para o seu povo. Ele era sacerdote. Ele testemunhou de lábios fechados aquele encontro, aqueles encontros, aquelas tardes, aqueles momentos do café ao redor da mesa, onde ambas podiam conversar uma com a outra. Ele testemunhou tudo isso e ele não tinha dúvida que o Deus dos seus pais estava cumprindo as promessas que havia feito. Imagina que ele interpretou aquele evento como uma intervenção divina, como de fato era. Esse era Zacarias, ali testemunhando Deus intervindo na história humana. Mudo. Esse é o primeiro evento. O segundo evento é o nascimento e a circuncisão de João, que está aí no trecho 57 até o 66 da sua Bíblia, em capítulo 1 de Lucas. O menino então nasceu. Esse menino trouxe muita alegria a seus pais e a seus vizinhos. O verso 58, se você acompanhar comigo, diz assim: os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram muito com ela. O nascimento de João Batista, então, ele não foi um fato, um fato qualquer, tomado como mais um nascimento. Ele foi um evento que causou não só a comoção e o envolvimento de Isabel e do seu marido, como também dos vizinhos daquela comunidade, daquela localidade. Eles sabiam que Deus havia usado de misericórdia com Isabel. E Zacarias, mudo, testemunhando tudo aquilo, sem poder falar a respeito daquilo. Imagina o quanto de emoção, o quanto de certezas, o quanto de angústias não existia no coração de Zacarias, testemunhando tudo aquilo. Bom, ao 8º dia, conforme a tradição, eles foram circuncidar o menino, está no verso 59 da sua Bíblia. E era tradição, fazia parte da tradição, no momento da circuncisão, você dar o nome à criança. Ou seja, o nome, por essa regra, o filho, ele deveria receber um nome de acordo com o nome do pai ou de acordo com o nome de um dos antepassados, ratificando que aquele filho ia continuar a linhagem na qual ele nasceu. Mas essa regra foi quebrada, porque a própria Isabel, no verso 60, leia comigo, mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Aqui é um mistério, porque o Gabriel falou com Zacarias que o filho seria João. E Zacarias, mudo. A palavra não registra como que Isabel veio a saber do nome João. Será que ele escreveu numa tabuinha em casa durante todo esse processo? Não sabemos. Mas ele permanecia mudo. Mas Isabel declara: é João. E por que isso é importante? Porque o nome, nós já vimos em outras exposições, o nome na Bíblia define muito da identidade. Define muito de quem é a pessoa, da narrativa, da história na qual aquela pessoa está inserida. E parece que Deus tinha um plano para a vida de João que era maior ou diferente dele simplesmente continuar a história de sacerdócio do seu pai. Tanto é que o nome dele é João. Bom, Isabel diz: é João. As pessoas ao redor dizem: olha,
não pode ser João assim, você deve estar enganada, vamos ver com seu marido, porque ele deveria se chamar, você não tem nenhum parente que se chama João. De onde veio esse nome? Eles então buscam Zacarias, e a gente vai ver no verso 62, 63, que eles dão uma tabuinha para Zacarias, e Zacarias ratifica. O nome dele é João. Ao ratificar que o nome dele era João, Zacarias não estava tão somente dizendo qual era o nome do seu filho. Zacarias estava ratificando que cria naquilo que Gabriel havia anunciado. Num primeiro momento, ele incrédulo, não creu. Como isso vai acontecer? Mas ele de lá, desse momento do turno no santuário, até esse instante, na circuncisão do seu filho, ele testemunhou o que era Deus fazendo. Então ele imediatamente respondeu, o nome dele é João. E ao responder isso, ele explodiu de louvor, ele explodiu de exaltação ao Senhor. Ou seja, o Zacarias, o incrédulo, lá do verso 20, diante de Gabriel no santuário, não era mais o mesmo Zacarias que estava ali, confessando com seus lábios agora, louvando a Deus, que o nome do filho dele era João. Porque não era somente a confirmação de um nome dado por anjo. Era a definição, era a confissão de que aquilo que o anjo havia falado sobre aquela criança era verdade. Aleluia. Esse é o contexto imediato do cântico de hoje. Eu não podia entrar no cântico sem passar um pouco com vocês como estava o coração desse homem. O coração desse homem exultou de louvor, exultou de exaltação, porque ele em toda a sua vida havia escutado a história, as promessas de um Deus que viria libertar o seu povo, de um Deus que enviaria um Messias. Ele ouvia, ele acreditava nisso, ele esperava isso. E durante aqueles 9 meses, pouco mais talvez, ele pôde testemunhar dentro da sua própria casa aquele Deus intervindo na história. Esse Zacarias sabia que João não deveria, o seu filho não deveria somente ganhar o seu nome e dar sequência na sua posteridade, no seu sacerdócio. Zacarias sabia, por tudo que ele ouviu do anjo, por tudo que ele viu acontecer durante aquele tempo, de tudo que ele escutou, ele sabia que o nome do filho dele tinha de ser João, porque não somente o nome do filho tinha sido dado por Deus, mas também a vocação, os dons. O filho dele havia sido chamado para anunciar aquele que viria, aquele que era o Messias. Esse é o Zacarias que começa no verso 68, dizendo assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É esse Zacarias com o coração exultante que declara que o Deus de Israel é um Deus vivo, um Deus eterno, verdadeiro, porque ele visitou. Olha o que está escrito aí no verso 68. Porque visitou. Somente visitou? Não. Ele vai mais além. Como todo bom profeta, e seguindo o modelo profético do Antigo Testamento, ele vê a profecia com começo, com conclusão e com consumação na história. Esse Deus bendito, não somente visitou o seu povo, mas redimiu o seu povo. Percebe, irmãos, para nós hoje na história é muito fácil olharmos para trás e dizer que Deus redimiu o seu povo. Mas vamos entender Zacarias, testemunhando tudo aquilo, reconhecendo que João, aquele menino que estava no 8º dia sendo circuncidado, havia sido chamado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Messias esse que ele conheceu. Quer dizer, não efetivamente conheceu, mas esteve com ele, vocês entenderam. Ele testemunhou o encontro de João e do Messias. Ele sabia que aquelas pequenas crianças indefesas
que o Deus da história, o Deus do seu povo, ia conservar aquelas crianças, ia guardar aquelas crianças e ia levar aquelas crianças a cumprirem o propósito para o qual elas foram chamadas. Ele já olhou e falou, não, ele não só visitou, mas ele redimiu. Ele redimiu. E o que era redenção para Zacarias? Redenção é a compra de toda e qualquer servidão. Redenção é o livramento, é a libertação completa. Um rompimento de todas as correntes, um alívio de todos os seus fardos. Amém? Zacarias olhava aquela criança e ele sabia que de alguma forma, aquele Deus que havia entrado na história ia, com a sua providência, guardar aquela criança. E no verso mais para frente, na realidade no verso 66, o final do verso 66 diz, e a mão do Senhor estava com João. A mão do Senhor estava com ele. E Zacarias continua, verso 69, bendito é o Senhor que nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. Aqui existe uma expressão, a plena e poderosa salvação, no original, é um termo comum, uma imagem usada no Antigo Testamento com frequência, que é um chifre da salvação. Eu sei que para a gente pode parecer meio estranho, mas eu quero que vocês entendam que essa imagem é para associar o poder da salvação que estava sendo operada por Deus. Força, poder, como chifres de touro. Ok? Então, ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Ele reconhece que Maria está ali representando a casa de Davi, a linhagem de Davi. Percebe? O que ele havia recebido de instrução durante toda a sua vida estava se materializando, acontecendo na sua frente. O que é que eu e você estaríamos sentindo nesse instante? Imagina que você escuta a respeito da vinda de Jesus a sua vida toda e você começa a perceber sinais concretos, reais, não mais somente uma história, mas reais de que ele está voltando. Essa é a iminência que estava ali aquecendo o coração de Zacarias. Ele estava lendo dessa forma. Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Verso 70. Como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. É verdade. Ele estava testemunhando o cumprimento das profecias que Deus havia dito pela boca dos profetas no Antigo Testamento. Mas para quê? Qual é do que estávamos sendo salvos? Do que o povo do Senhor está sendo salvo? Os versos 71, 72 e 73, eles ampliam um pouco o conceito da salvação que nós vimos no verso 69. O verso 69 fala que Deus suscitou uma plena e poderosa salvação. Que salvação é essa? Ele continua, versos 71 a 73. Acompanha comigo. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Aqui ele desenvolve o conceito do chifre de salvação lá do verso 69, ou seja, é a salvação diante dos nossos inimigos, dos inimigos do povo de Deus, daqueles que odeiam o povo de Deus. Ele vê a redenção do povo, ele vê a libertação do povo, ele testemunha de que esse Deus é um Deus que se lembra do seu pacto, que se lembra da sua aliança. Ele menciona, lembra-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. É como se tudo aquilo que Zacarias havia sido ensinado estivesse agora fazendo sentido, estivesse agora sendo confirmado efetivamente no seu coração. De que aquilo tudo era verdade, de fato aquele Deus, daquelas histórias dos antigos, estava novamente se manifestando na vida do seu povo.
e que essa manifestação não era simplesmente uma intervenção do agora, mas ele olha e contempla a redenção completa do seu povo. Ele vê o cumprimento da aliança, do pacto que o próprio Deus fez com Abraão. Amém? Versos 74 e 75. Qual a finalidade dessa libertação? Ok, o povo precisa ser liberto. O povo está escravizado. Qual a finalidade? A finalidade da libertação é essa, versos 74 e 75. De concedermos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. A redenção do povo tem um propósito. A redenção do povo tem um grande alvo. O glorioso fruto da redenção do povo é o culto ao Senhor. É a adoração ao Senhor. Em santidade, em justiça. Em santidade e justiça proveniente de quem? De Deus. Ou seja, o próprio Deus é o Senhor que provê a redenção, que provê todos os meios para que a partir da redenção o povo possa adorá-lo. O povo possa engrandecê-lo. Isso cumpre o que está escrito em Êxodo 19, 3 a 6, que tem um eco em 1 Pedro 2,9, quando ele fala que vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A redenção em Cristo Jesus não tem outro, a libertação em Cristo Jesus não tem outro propósito que não seja adoração e glória ao Deus vivo. Adoração e glória ao Deus vivo. E esse culto ao Deus vivo, ele é integralmente providenciado e garantido por Ele mesmo. Não há nesse culto nada que nós possamos oferecer de nossas mãos que seja o suporte desse culto. Esse culto acontece por graça, por misericórdia. Sim, nós cantamos Toma o Meu Coração, nós entregamos ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos. Mas entregando a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, nós não acrescentamos a Ele nada, porque Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso. Não há espaço para barganha nesse culto. Os redimidos, aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, devem vir cultuar a Ele com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Essa é a finalidade da redenção. E eu gosto muito do John Piper, que diz que nós adoramos e glorificamos mais a Deus quanto mais estamos satisfeitos nele. É para essa satisfação que o Senhor nos chama. Essa é a satisfação para a qual nós somos reunidos aqui nessa manhã. Não pensem em vocês, irmãos ou irmãs, que você está aqui é algo da sua cabeça ou da sua vontade. O culto começa com um convite do Senhor, feito pelo Espírito Santo no seu coração. É Ele que te traz. Por isso o nosso culto ele é conduzido pela palavra de Deus do início ao fim. Porque é a palavra que conduz, mediante a condução da palavra. A palavra conduz mediante o poder do Espírito Santo em nossos corações. Ele nos conduz, Ele nos leva, para que nós não pensemos que a gente pode chegar aqui com uma programação feita e dizendo eu quero adorar a Deus assim. Não, você recebeu, você disse sim para um convite feito pelo Deus Todo-Poderoso no seu próprio coração. Isso faz com que nós cheguemos ao culto para atender o convite de alguém que é simplesmente o Senhor da história, que quer encontrar comigo e com você. Foi para isso que Ele nos redimiu. É claro que a redenção tem outros aspectos, mas o que Zacarias quer confirmar e ratificar que o que ele viu acontecer é a garantia de que o povo de Deus, e aí em Cristo Jesus nós somos inseridos nesse contexto, o povo de Deus sim será redimido pelo Senhor. Aquele pequeno menino João que nasceu na história foi usado pela providência
divina, para que o Messias fosse anunciado. Percebe que o que aconteceu, esse evento que nós vimos aqui na circuncisão dele, certamente serviu de quebrantamento para todos os seus vizinhos. Foi meio que uma preparação do próprio ministério do João Batista. O que Deus havia deixado explícito no seu nascimento e na sua circuncisão. Por isso, eu achei importante destacar como estava o coração de Zacarias, antes da gente passar pela canção dele. Zacarias, ele fecha dizendo que, olha, bendito seja esse Deus, que prometeu, anunciou e de maneira recorrente buscou o seu povo ao longo da história, que agora, através desse menino, vai anunciar o Messias que já está vindo, que já veio. E assim, o sol já começou a raiar. O sol já começou a raiar. E esse começar do raiar do sol vai chegar a um ponto em que a redenção estará plena para o seu povo, plena para aqueles que são seus. O cântico de Zacarias nos lembra, e aqui eu quero passar para a doutrina e duas aplicações. O cântico de Zacarias nos lembra de um ensino que é muito importante, que é a respeito da providência de Deus. A providência pervasiva de Deus. E como pervasiva, eu quero dizer que é aquela providência que está em todos os cantos. Aquela providência da qual nós não podemos fugir. Nós costumamos muito repetir a frase do Kuyper de que não há um centímetro qualquer no universo que Jesus Cristo não diga é meu. E aquilo que pertence a Jesus está debaixo da providência divina. Ou seja, todas as circunstâncias da nossa vida, nenhuma delas foge à providência de Deus. Eu queria ler a definição que o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 27, fala a respeito da providência de Deus. Apesar de providência, assim como trindade, não ser um termo que nós encontramos escrito na Bíblia, o seu conceito está ali, permeando toda a Escritura. Amém? E nós entendemos que Deus, através da sua providência, levou irmãos na história a trazer, a formatar, a dar forma a esses conceitos através da tradição cristã. Por isso eu quero ler. A pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg diz assim: o que você entende por providência de Deus? Ele diz assim: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando tudo de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. E aqui nós temos uma chave de como nós lidamos com a providência. Nós lidamos com a providência de um Deus que é onipotente, que é todo-poderoso, mas que é Pai. Que é Pai. O John Piper recentemente publicou um livro que tem exatamente esse nome, Providência. É um livro extenso, são mais de 700 páginas. E ele, que tem sido considerado como sendo a obra máxima dele. E na sua introdução ele faz 4 convites ao leitor. Eu queria comentar rapidamente com vocês, para que nós entendêssemos, que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito dessa relação com a providência divina. Ok? Primeiro, John Piper convida no seu livro o leitor a um maravilhamento constante. Ou seja, ele convida o leitor a olhar a realidade com as categorias da Bíblia, a partir dos textos bíblicos, e não o contrário. E não olhar a Bíblia a partir do que nós olhamos ao nosso redor.
Não restringir a Bíblia à nossa percepção, mas entender que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, ela deve transformar a nossa mentalidade. Romanos 12, 1 e 2. Então eu e você somos convidados a, através da palavra, mergulhar na realidade pelas Escrituras. Então, um exemplo simples, como o salmista disse, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Da próxima vez que eu e você estivermos diante de uma paisagem, que estiver um céu lindo, ou um céu nublado, ou um céu de tempestade, lembre-se desse salmo. Nós não podemos desassociar a Bíblia como se a Bíblia fosse simplesmente um manual de instrução do viver feliz. Essa é a ânsia do pós-modernismo. E essa Bíblia não tivesse nada a falar a respeito da nossa realidade ao redor. Essa Bíblia não é somente para nós guardarmos no coração. Essa Bíblia também é para que nós possamos nos relacionar com a realidade. Nos relacionar com a criação, nos relacionar uns com os outros, nos relacionar com a igreja. A Bíblia, ela não é tão somente um livro que deve ser tratado no âmbito privado. A Bíblia, ela é o relato de um Deus que invadiu o seu próprio mundo. Deus invadiu o seu próprio mundo. A providência dele e o cuidado dele está em todo lugar. Por que destacar isso, Charles? Porque, irmãos, nós somos chamados a conhecer a Deus. A conhecer a Deus. Mas lembre-se, nós não podemos simplesmente achar que nós vamos conhecer as letras de um livro desassociados da realidade que é um livro de Deus. Percebe? Eu e você, nós somos chamados para viver num mundo de Deus. Sim, existe a queda, mas esse mundo ainda é de Deus. Esse mundo ainda é de Deus. E se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos conhecer o Deus Salvador aqui. E através desse conhecimento, reconhecer o Deus que cuida de todo o universo, olhando para a realidade. Nós não podemos desassociar uma coisa da outra, porque se você desassocia e você só olha para cá, você fica bitolado, radical, achando que o mundo não é de Deus. Em contrapartida, se você só olha para o mundo, você vai encontrar qualquer outro Deus, menos o Deus que salva. Porque o Deus que salva se revelou aqui. Então eu e você, pela doutrina da providência, pelo texto que nós vimos agora de Zacarias, nós somos lembrados de que Deus age na história. De que a minha vida e a sua vida não são mais simplesmente as nossas próprias histórias. A nossa história, ela foi inserida na história maior da redenção, na história maior da salvação. Então não é a respeito de se eu e você seremos felizes todos os dias da nossa vida, se eu e você teremos os nossos planos, os nossos projetos bem-sucedidos. É a respeito de dar glória ao Deus Criador de todas as coisas. É a respeito de adorá-lo em espírito e em verdade. É a respeito de usar todo o seu tempo, todo o seu foco, todo o seu recurso para adorar esse Deus em santidade, em justiça, sem temor. A providência divina nos lembra de que nós não estamos aqui à toa. Por quê? Providência tem propósito. Providência tem propósito. Zacarias nos lembrou aqui que a salvação, a redenção que Deus operou no povo, tinha um propósito, do povo adorá-lo. Do povo adorá-lo. Devemos então buscar conhecer a Deus. Amém? Amém. Conhecer a Deus em realidade. Isso traz alguns desafios. Primeira pergunta: como conhecer a Deus no seu trabalho? Primeira pergunta: como conhecer mais a Deus no seu trabalho? Ou você acha que o seu trabalho foge do alcance da providência divina? Como identificar que Deus está se movendo no seu trabalho? Zacarias, ele teve um privilégio. Ok, eu acho que é um
um privilégio divino, tanto é que está registrado na Bíblia para que a gente possa conhecer, né? Certamente Deus interviu na história de muitas outras formas, em muitos outros momentos, que não estão registrados. Esse está para que nós possamos meditar nele como hoje estamos fazendo. Mas onde está Deus no seu trabalho? Como está Deus relacionado? Como que a providência divina está relacionado com a tua vocação, com os seus dons, com o seu talento? Ou são coisas distintas? Ou são coisas que não importam muito? Percebe? O exemplo de Zacarias. Ele toda a vida ele foi treinado, recebeu toda a instrução que precisava para ter a condição de testemunhar o que ele testemunhou, identificar o que ele identificou e registrar num cântico. E, bom, cantar, o registro foi por Lucas, mas que expressar o testemunho da verdade de um Deus que intervém na história. Aqui nós temos professores, temos psicólogo, temos profissional, estudante. Então, bom, nós temos um desafio nessa manhã. O que nós vamos fazer com isso? Eu quero desafiar os irmãos a olhar no espelho e olhar para a sua própria vocação e reanalisar isso à luz da verdade de que Deus provê todas as coisas. Você não está onde você está porque acha que tem de estar. Então esse é um primeiro ponto que eu queria deixar para os irmãos meditarem. Assim eu vou para as aplicações e caminho para o final. Bom, nós somos convidados a conhecer a Deus nas Escrituras, amém? E na realidade, por meio de Jesus Cristo. Nós somos convidados, amados irmãos, a sermos despertados desse estado de dormência que muitas vezes nós vivemos e perceber atentamente o que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo hoje na sua igreja, no meio de uma pandemia do Covid? Nós não podemos estar dormentes, olhando a pandemia como qualquer um outro olha. Nós precisamos, como povo de Deus, como povo peculiar, buscar ao Senhor e buscar na sua palavra como interpretar a realidade da pandemia. A pandemia é uma realidade. Que desafio nós temos? Nós temos um desafio de entender, perceber. É claro que nós não vamos conseguir reduzir a providência àquilo que a nossa mente alcança. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de estarmos atentos ao movimento de Deus. Sabe por quê? Se eu e você queremos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos colaborar. E qual é a nossa parte? Buscar a Deus, buscar o reino dos céus. Em primeiro lugar, estarmos atentos, porque certamente o Senhor quer usar você, minha irmã, você, meu irmão, para que o seu propósito nessa terra se cumpra. Seja testemunhando para um ímpio, seja auxiliando no trabalho alguém. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, que você esteja atento, atenta. Sabe por quê? Porque quando nós testemunharmos a providência divina nos usando, quando nós testemunharmos a providência divina em nosso local de estudo, em nossa faculdade, em nosso trabalho, o nosso coração vai exultar como o coração de Zacarias. E nós vamos declarar: bendito seja esse Deus. Aleluia. Bendito seja esse Deus que está salvando hoje. Bendito seja esse Deus que no meio de uma pandemia faz uma igreja crescer. Bendito seja esse Deus que não deixa aqueles que são seus desamparados. Bendito seja esse Deus. O que é que tem te impedido, meu irmão, minha irmã, de enxergar Deus atuando ou Deus se movendo no seu redor? Será que você se encontra nesse instante, nesse domingo, me ouvindo aqui? Será que você se sente como numa bolha onde Deus não se move? Nós acabamos de ver, com um testemunho da palavra e com um testemunho da tradição cristã, de que não há 1 centímetro desse universo no qual Deus não se mova. Deus se move, nós não percebemos. Outra pergunta: quando foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você percebeu de forma clara
Deus intervindo ao seu redor. Deus intervindo na sua vida. Deus intervindo na sua família, no seu trabalho. Quando foi? Uma outra pergunta. Como é que está, meu amado irmão, minha amada irmã, como é que está a postura do seu coração em relação ao governo de Deus? Porque saber que Deus governa sobre tudo, saber de que a providência dele está sobre todas as coisas, você pode saber, mas será que o seu coração, diante disso, está apático? Será que o seu coração, diante disso, está revoltado com Deus? Porque nós, muitas vezes, não entendemos. E não é para a gente entender. Percebe? Deus vê toda a história, Ele governa toda a história. Deus não precisa nos dar satisfação do que Ele faz, irmãos. Mas Ele, por sua graça e por sua bondade, nos responde quando nós perguntamos. Ainda que Ele responda o silêncio. Não significa que Ele não se importa conosco. Significa tão somente que Ele quer dizer, fica tranquilo, eu estou no controle, você não. Eu sou Deus, você não. Repousa no fato de que eu sou esse Deus que Zacarias adorou. Repousa no fato de que eu sou esse Deus que foi descrito pelo cântico de Zacarias. Será que o seu coração está com vergonha de Deus? Será que o seu coração, diante da providência divina, se sente envergonhado? Porque em alguma situação você não respondeu como você achou que tinha que responder? Meu irmão, minha irmã, não há nada que nos afaste do amor de Deus em Cristo Jesus. Volte-se para Ele nessa manhã em arrependimento e fé. Seja aceito pelo Senhor em Cristo. Recebe da parte dele o perdão que você precisa para que você possa, testemunhando a sua intervenção, o glorificar. Percebe, amados? Quando nós entendemos que a realidade é a realidade de Deus, significa que essa semana, eu e você, nós temos muitas oportunidades de ver coisas acontecendo na nossa frente e testemunhar e dar glória a Deus. E dar glória a Deus. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a testemunhar de que esse Deus que move a história é o Deus que redime, é o Deus que em Cristo Jesus já redimiu. O dia do Senhor já começou, o sol já começou a raiar e vai se consumar. Até que se consume, eu e você somos chamados a sermos testemunhas. Testemunhas. Aquilo que o mundo não tem explicação, nós em Cristo Jesus podemos responder muitos dos questionamentos. Amém? Amém. Última aplicação e aqui eu concluo. Zacarias era um sacerdote. Zacarias tinha a sua vida imersa nas profecias do Antigo Testamento. Muito provavelmente ele sabia de cor e salteado. E ele teve um privilégio, ou seja, ele foi concedido testemunhar o que nós falamos aqui. Qual tem sido a narrativa? Qual tem sido a narrativa que está governando o seu dia a dia? Já entendemos que Deus, com sua providência, governa todas as coisas. Ou seja, Deus está sobre tudo governando. E Ele está fazendo, porque Ele faz, Ele governa. Desde o nascer do sol ao pôr do sol, aos passarinhos e todo o processo de chamada dos eleitos e de perseverança dos santos, que Ele está nesse exato instante operando, com todos os meios que Ele dispõe. Diante dessa narrativa maior, qual tem sido a narrativa que tem governado o seu dia a dia? Qual tem sido a narrativa, por exemplo, na última semana? Vamos falar da última semana, olhando para trás, a última semana. Foi a narrativa do seu trabalho que governou o seu tempo? Os desafios de ser cada vez mais eficiente, de fazer cada vez mais, de conquistar cada vez mais, de mostrar cada vez mais quem você é para o mercado, de acrescentar esse valor para o mercado. Percebe? Não há pecado, isso não é pecado necessariamente. O problema é quando isso sai do
sai do foco. O problema é quando isso governa a nossa vida, aí nós começamos a ter um problema. Porque a realidade é governada por Deus. Se nessa realidade governada por Deus, a nossa vida é governada por outras histórias, nós temos aí um descasamento. Nós temos uma dissonância. Ou, vamos lá, na última semana, foi a narrativa familiar? A história dos seus pais, a história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, foi a história dos seus primos, foi a história que você recebeu quando você nasceu, porque nós não escolhemos o lar onde nascemos, certo? Mas ainda assim, o lar onde nascemos foi permitido dentro da providência divina. Então eu quero dizer para você, não tem nenhuma história pessoal ou história familiar que não possa ser redimida em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma. Bom, ou foram as fotografias do presente. A gente vive num imediatismo tão grande que às vezes não foi uma história, uma narrativa, foram fotos. Sua semana passou que você não viu. Foram tantas fotos, foram tantas circunstâncias difíceis ou favoráveis, que quando você olha para a semana, você lembra desse momento, como se fossem flashes de fotos que você vai colecionando. Ou seja, a sua experiência da realidade está tão fragmentada que ela não é nem uma história, ela é uma foto, não é nem um vídeo, é uma foto, são várias fotos. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero te convidar a, nessa era de distração permanente, diante de Deus, diante do Senhor, nós reavaliarmos nossa experiência cotidiana, reavaliarmos nossa experiência de vida, diante da providência divina, diante do que nós vimos Zacarias declarar. A nossa geração tem colocado a tecnologia, irmãos, num lugar muito semelhante à providência divina. A tecnologia está em todo lugar. Ela está governando o seu trabalho, a conversa nossa pelo WhatsApp. E, de novo, isso não é necessariamente ruim. Eu trabalho com tecnologia, eu não sou contra ela. Mas eu tenho um desafio que é alertar aqueles que estão ao meu redor que nós não podemos usá-la de maneira acrítica. Porque ela nos deforma. Ela faz com que você fique mais ansioso. Porque todo lugar, qualquer lugar, é lugar para você mergulhar nas infinitas possibilidades que isso aqui te dá. E deixa eu te falar uma novidade. Nesse mundo de Deus, governado pela providência divina, dificilmente nós vamos prestar atenção no que Deus está fazendo na história e ao nosso redor se nós estivermos aprisionados aqui. Percebe? Isso é uma estratégia maligna. O convencimento de que você precisa estar justamente com todos os seus sentidos projetados sobre um aparelho. Deus está fazendo e se movendo ao seu redor. E muitas vezes nós não, ao nosso redor, e muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos distraídos. Quando foi a última vez, estou chegando no final, pare e respire. Quando foi a última vez que você esteve a sós com você mesmo, sem pegar celular? Porque é automático. Quando nós paramos num elevador, numa fila, para esperar alguma coisa, a gente já, opa. Não. Eu quero te perguntar o seguinte, quando foi a última vez que você esteve a sós com você mesmo? Eu sei que é desconfortável. Mas se nós não estivermos a sós conosco, nós não vamos perceber Deus fazendo, movendo e falando em nós mesmos. Nós muitas vezes estamos tão distraídos, mas tão distraídos em nós, a nosso respeito e a respeito da realidade, que Deus quer te instruir, Deus quer te libertar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te admoestar, Deus quer te convencer do amor que Ele tem por você, e você e eu estamos distraídos em nossos pequenos aparelhos. Pregar sobre a providência divina faz com que a gente tenha a oportunidade de lembrar que nós estamos vivendo na realidade que o Senhor nos colocou. As suas circunstâncias certamente não são as melhores circunstâncias do mundo. Eu e você temos muitas coisas que queremos mudar em nossas circunstâncias. Mas nós não podemos ceder ao apelo secular de nos revoltar contra uma circunstância na qual nós fomos numa circunstância que está debaixo da providência divina.
E nós não paramos para buscar de Deus o que fazer em relação às circunstâncias. Nós precisamos de um coração grato. E esse tipo de mediação não vai te trazer gratidão, vai te trazer insatisfação. Vai te trazer, olha, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo não está legal. Não é bom para mim. Enquanto que, na verdade, a doutrina da providência e esse texto de Zacarias nos chama nessa manhã a assumir uma postura humilde. Senhor, aqui está a minha vida. Toma o meu coração, como cantamos, e toma todas as minhas circunstâncias. Todas as circunstâncias que me são caras, que me são ruins, que me são difíceis. Todas as circunstâncias que são boas. Toma todas as circunstâncias. Senhor, eu quero usar a minha relação com cada circunstância para te adorar. Eu quero usar cada relação que eu tenho com minha família, com o meu trabalho, com o meu corpo, com o meu tempo. Nós temos todos os dias, quando acordamos, um monte de recursos em nossas mãos. Esses recursos vieram de Deus, irmãos. E nós somos chamados a buscar ao Senhor acima de todas as coisas, né? Buscar a Deus em primeiro lugar e usar todos esses recursos para a glória dele. A providência divina nos chama nesse manhã a não fugir de nós mesmos, não fugir da realidade de Deus. Não há lugar nesse mundo que eu e você possamos fugir de Deus. Então a melhor coisa que fazemos é encará-lo pela graça em Jesus Cristo e viver na realidade de redenção de Jesus Cristo. A realidade de redenção de Jesus é que Ele nos redimiu da morte do pecado, Ele nos redimiu da escravidão do pecado, Ele nos redimiu da escravidão das nossas histórias. Percebe? Ele redimiu você das suas mazelas. Não precisa mais ser assim. Volte para Jesus Cristo. Ele nos insere na história do seu povo, na sua nação santa. Agora nós fazemos parte da nação santa do Senhor, do seu povo adquirido. Ele nos insere da realidade do reino de Deus. Eu e você fazemos parte da cidade de Deus, cidadãos dos céus, amados. Cidadãos dos céus, e nós podemos, pela graça, nos relacionar conosco e com a realidade através de Jesus Cristo. Não precisamos mais ser escravo, não precisamos mais distrair-nos com outras coisas, com outros deleites. Não. Aqui eu fecho com aquilo que o bom velhinho Piper fala. Encontre satisfação em Deus. Aproveite a próxima semana para você se olhar no espelho e para você gastar um tempo. Faça isso sozinho, faça isso com sua família, mas faça isso sozinho. Gaste um tempo analisando onde você tem encontrado satisfação nesses dias. Porque a realidade ela foi feita, o mundo foi construído, independente da queda. O mundo foi construído para que nós tivéssemos satisfação em Deus. Em Deus. Vamos orar? Amado Pai, bendito Senhor, louvado seja o Teu nome que visitou o Teu povo, que redimiu o Seu povo, de tão grande e poderosa salvação o Senhor operou através de Jesus. Tão grande e poderosa salvação, libertação completa o Senhor operou em Jesus Cristo. Através da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua intercessão nesse instante por nós, nós somos salvos. Senhor, nos ajuda a viver agarrados a essa realidade. Nos chama a atenção, nós te pedimos na próxima semana, Senhor. De maneira muito específica, chama a nossa atenção. Não nos permita, Senhor, distrair-nos com outros afetos, com outros amores. Não nos permita, Senhor, distrair com outras narrativas, outras histórias, outras ideologias, outras interpretações da realidade. Não, Senhor, nós queremos estar
preenchidos por amor e adoração ao Senhor, ao Teu nome, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem sido bom com a gente, até aqui o Senhor tem sido bom com a gente, a Tua boa mão tem nos feito preservar. Senhor, o Senhor tem nos ajudado em meio às enfermidades, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, em meio às cirurgias, o Senhor tem nos ajudado, o Seu povo, Senhor, não só nós aqui, mas nós aqui temos sido agraciados pela Sua bondade, Deus querido. Não queremos ser infiéis contigo, trocando o nosso tempo e a nossa prioridade por outros deleites menores. Mas nós te pedimos ajuda e iluminação, auxílio do Teu Espírito, para que nessa semana nós possamos estar em comunhão contigo de uma forma mais profunda, através da Sua palavra e através da nossa realidade, das nossas circunstâncias, Senhor. Nós te bendizemos e te louvamos. Em nome de Jesus.